Você está firme? Eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adolescentes. As parábolas de Jesus são vivas. Você já alguma vez já se perguntou por que a sua casa ou seu apartamento não cai? Hoje você saberá por quê. A mensagem: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos descobrir. Nesta lição estudaremos a história dos dois construtores. Ela foi contada por Jesus para ilustrar algumas verdades espirituais sobre o perigo de ouvir a sua palavra e não segui-la. Veremos que obedecer é melhor do que desmoronar, pois as tempestades virão e apenas os que construíram sua vida sobre a rocha firme da obediência irrestrita a Deus permanecerão inabaláveis. A Bíblia fala em Salmo 125:1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós devemos ouvir as palavras de Jesus e aplicar em nosso coração. Aqui veremos a diferença daquele que ouve a palavra e não pratica e aquele que ouve e pratica. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque qual o tipo de alicerce que nós estamos formando para a nossa vida? Hora de aprender. Segundo o relato de Lucas, da mesma ocasião Jesus diz que algumas pessoas vinham até ele, ouviam suas palavras, declaravam sua fé, o chamando de Senhor, Senhor, porém não praticavam seus ensinamentos. E é exatamente dentro desse contexto que Jesus apresenta a parábola dos dois construtores. Falamos de alicerce. Por exemplo, a sua casa e seu apartamento não caem porque os alicerces são muito firmes, estão firmados num lugar firme. Por isso que quando vem a chuva, o vento, a sua casa não cai. Por quê? Porque ela está firme, ela está edificada na rocha, num lugar firme. Assim também precisa ser a nossa vida. E qual é a nossa firmeza? Qual é o nosso alicerce? Nosso alicerce é a palavra, a nossa firmeza é Cristo. Jesus é a rocha, então nós devemos edificar a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus. Então, quando nós estamos edificando a nossa vida em Cristo Jesus, pode vir o que vier, pode vir tempestades, dilúvios, pode vir o que quiser, nós estaremos e permaneceremos firmes. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus e aplicamos em nossas vidas. E esta faz toda a diferença, porque muitos dizem Senhor, Senhor, mas não, até chamam Jesus de Senhor, de mestre, mas não aplicam de fato as suas palavras ao seu coração. Haja vista que muitas pessoas estão dentro da igreja, dentro dos templos, ouvindo a palavra. No entanto, quando sai, parece que não aconteceu nada, parece que não ouviu a palavra e imediatamente já começam a fazer e falar, né? Principalmente fazer tudo aquilo que não era para fazer. Por quê? Porque ouviu a palavra, mas não guardou na tábua do seu coração para não pecar contra Deus, né? Dois homens, duas casas e dois destinos. Tendo isso em mente, Jesus afirma que aquele que ouviu os seus ensinamentos e vive de acordo com eles é semelhante ao construtor sábio, enquanto que aquele que ouve os seus ensinamentos e não vive de acordo com eles é igual a um construtor sem juízo. Ouvir a palavra do Senhor e guardar no nosso coração faz com que nós não venhamos pecar contra Ele. Então, a nossa vida é uma vida completamente exemplar diante de todos. A nossa vida é uma vida edificada na palavra. Nós vivemos a palavra, aplicamos a palavra do Senhor em nossas vidas e por isso somos um exemplo. E por isso a nossa casa, né, ou a nossa vida, como você melhor entender, né, a nossa vida melhor será, a nossa vida está firmada em Cristo. E porque nós estamos firmados em Cristo, na sua palavra, pode vir o que vier, que nós permaneceremos firmes, inabaláveis. Entretanto, se nós ouvimos as palavras do Senhor, como muitas pessoas ouvem a palavra do Senhor, até de bom grado, mas logo em seguida já volta para o pecado, já volta a fazer as coisas que não deviam, então este é uma pessoa que não tem juízo,
que ouve a palavra e não pratica. Nós não devemos ser assim. Nós devemos continuar praticando a palavra em nossas vidas, né? A tempestade revelará a diferença. Essa parábola ensina que é impossível tirar conclusões sobre a qualidade das casas olhando apenas para a aparência exterior delas. É notório que muitas das vezes, infelizmente, acontece de grandes casas, mansões, que são edificadas, principalmente essas que são edificadas perto de lugares altos. Quando vem a chuva, o que acontece? Vem junto a água, muita água, e o que acontece? Levam aquela casa embora. Por quê? Porque ela não foi edificada numa rocha, ela foi edificada num lugar que não tinha firmeza. Então veio a chuva e leva a casa. E muitas das vezes uma casa bonita, grande, que inclusive de um muito alto valor, mas quando vem a chuva, né, o vento, leva tudo. Por quê? Muitas das vezes nós nos deixamos levar pela aparência da edificação, mas a aparência não importa. Porque o que importa na edificação é justamente isso, a edificação, onde ela está edificada, onde ela está firmada. Se a casa é bonita, é linda, está bem edificada, melhor. Mas entre uma casa bonita que não está bem edificada e uma casa que não é muito bonita, mas está bem edificada, melhor é essa que está bem edificada. Então veja que a tempestade ela revelará toda a diferença. Por quê? Porque a diferença faz, quando vem a tempestade, pega aquela casa, veja que as duas casas estão no mesmo nível, estão aparentemente iguais, mas quando vem a chuva, quando vem a tempestade, faz o que? Leva uma e deixa a outra, mas as duas não foram colocadas no mesmo ponto? Por que uma foi edificada, foi levada e a outra não? Porque aquela aparentemente que estava no mesmo lugar, na verdade não estava. O solo pode parecer o mesmo, mas não é. Por quê? Porque ainda que seja, né, alguns construtores vão edificar na mais profundidade, é mais profundo. Assim também é a palavra do Senhor para nós. Nós devemos nos aprofundar na palavra. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra do Senhor, mais a nossa casa fica alicerçada, mais a nossa vida fica alicerçada no Senhor. E assim, quando vier a chuva, a tempestade, os ventos, a nossa casa continuará de pé. A tempestade da vida. Nenhum ser humano é imune a ela. Essa tempestade se revela através das enfermidades, fracassos, crises, dramas pessoais, pandemias, temores ou morte. Jesus disse: no mundo vocês vão sofrer. E a Bíblia reafirma esse entendimento várias vezes. Então veja que a vida nossa, ela acontecerá várias tempestades. Mesmo você na sua adolescência, você passará por situações difíceis, tempestades haverá. Mesmo você sendo adolescente na casa do Senhor, sendo fiel ao Senhor, ainda assim acontecerá situações com você, e muitas das vezes acontecerá com você que está diante de Deus com sinceridade, e não acontecerá a outra pessoa que vive de aparência ou às vezes nem é cristã. E nós precisamos ter maturidade, apesar de você ser adolescente, né, viver a adolescência, mas você precisa ter a maturidade de que sim, essas coisas acontecerão em nossas vidas. Então a diferença, mais uma vez, vai ficar na firmeza que você tem na palavra. Quando você está firme na palavra, você reconhece, sabe que realmente as coisas acontecerão. Virão coisas terríveis contra as nossas vidas, mas nós precisamos continuar em pé. A tempestade do juízo. Essa interpretação tem uma conotação escatológica. Ela aponta para o fim dos tempos, quando Deus colocará à prova tanto a vida quanto o caráter de cada construtor. Será que o alicerce ou a ausência dele será o alicerce ou a ausência dele que determinará o juízo final? É notório que muitas pessoas, aparentemente cristãs, vivem realmente isso, uma vida de aparência. Mas a Bíblia diz em Mateus 7:22 que muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor, em seu nome fizemos isso ou aquilo. Não é assim? Mateus capítulo 7, versículo 22 nos diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitas pessoas estão assim na casa do Senhor, vivendo uma iniquidade. Então não tem alicerce na palavra. O que isso acarretará? No dia do juízo, o fim na perdição eterna. E nós precisamos, mais do que nunca, né? Nunca precisou-se tanto. Sempre foi preciso, né? Mas agora nunca precisou tanto. Vivermos uma vida pautada na palavra. Vivermos uma vida de verdade na palavra. Porque os tempos são maus, são tenebrosos, são terríveis. Perseguição a cristão e tantas outras coisas acontecendo. Mas nós precisamos continuar firmes na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é a nossa verdade. Obedecer é melhor do que desmoronar. A casa que caiu tinha tudo para permanecer de pé diante da tempestade, mas por causa da tolice do construtor sem juízo, que escolheu ignorar a importância do alicerce, seu destino foi comprometido para sempre. Assim também é a nossa vida espiritual. Caso não sejamos prudentes e obedientes ao Senhor, que nos chamou, corremos o risco de nos sabotar tanto nessa vida quanto na eternidade. Aqui principalmente na questão da eternidade. Muitas pessoas, no sentido aqui espiritual, parece não se importar muito com o dia de amanhã, no sentido de se qualificar, né? De buscar a santidade, que eu quero dizer, né? Ficar aqui uma coisa aqui mais clara, né? Buscar a santidade ao Senhor. Então vive uma vida de qualquer maneira, achando que assim está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas não é assim. Nós não, né? Não vamos falar isso, né? Mas quem não obedece à palavra do Senhor certamente vai desmoronar no dia do juízo do Senhor. As pessoas padecerão a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque não teve alicerce, não buscou a palavra, não buscou viver da palavra. E muitas pessoas se deixou levar pela aparência, como diz aqui Mateus 7, 22 e 23. Porque no nome de Jesus eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou salvo. Não, você não está salvo porque você faz algo no nome de Jesus. Você é salvo quando você crê na pessoa de Cristo e faz aquilo que Ele te manda fazer. Isso sim, aí sim você está uma pessoa salva, você está obedecendo a Cristo. Se porventura você pecar, você se arrepende, deixa o pecado e segue a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Então quando nós pecamos, diante do Senhor pedimos perdão e continuamos firmes na jornada, vem aquilo que a Bíblia diz para nós: o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Então nós devemos viver sempre uma vida pautada na palavra para que nós não venhamos desmoronar naquele grande dia. E só quem vai desmoronar naquele grande dia são pessoas que não estão firmados na palavra do Senhor. Conclusão: construa sua vida sobre a rocha, firme e inabalável da palavra de Deus, e jamais se esqueça de que obedecer é melhor do que desmoronar. Seja um amigo de Jesus, obedecendo às suas ordens. Então, mais uma vez, nós precisamos continuar vivendo a palavra, praticando a palavra, que também não importa somente falar da palavra e não viver a palavra. Nós devemos viver da palavra, falar da palavra, aplicar a palavra em nossas vidas. Nós devemos a cada dia mais estar obediente à palavra, nos aprofundando. Lembra? É importante que nós venhamos compreender isso aqui, porque a palavra do Senhor, ela pode, de uma forma direta ou indireta, algumas pessoas levam a palavra do Senhor de uma forma muito superficial. Essas pessoas que levam a vida do Senhor, da palavra de Deus muito superficial, o que acontece com isso? É uma pessoa que não tem firmeza na palavra, é uma pessoa que não tem um alicerce firmado na palavra. Lembra que o construtor fez? Ele preparou e se aprofundou. Ele fez um buraco mais fundo no solo para encontrar um lugar firme. A palavra do Senhor traz para nós também essa ideia. Nós devemos nos aprofundar na palavra. Quanto mais nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor, mais firmados nós ficamos no Senhor. Nós temos mais firmeza. Então, as coisas que virá contra nós não vai nos abalar. Então, muitas pessoas hoje na igreja, de uma forma bem clara, bem direta, vivem uma vida de triunfalismo. Vou te dar um exemplo. A Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Então as pessoas usam isso como se fosse um mantra, uma repetição.
Não, eu posso fazer tudo porque eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Não é isso que a Bíblia diz. Se você for olhar o contexto no versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que ele sabe ter fartura e sabe ter necessidade. Então ele pode todas as coisas naquele que fortalece. O Paulo está dizendo que ele pode ter muito e ele pode ter pouco, mas ele continua firme no Senhor. Este é o contexto. Mas o que muitas pessoas dizem? Não, eu posso todas as coisas, então eu posso fazer qualquer coisa em nome de Jesus. Não, não é assim. E o que é isso? Isso é conhecer a palavra de uma forma superficial. É aquela também em Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. E o que as pessoas dizem? Se o Senhor é meu pastor, então nada me vai me faltar e está tudo bem. Não, não é assim. Porque, em primeiro lugar, um ponto aqui interessante, o Senhor é o pastor daquele que é servo dele. Olha como é que o texto fala. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, para ele ser o meu pastor, ele precisa ser o meu Senhor. Ele sendo o meu Senhor, eu tenho que obedecer às ordens dele. Então não é a questão da palavra, não é uma questão rasa, nós precisamos nos aprofundar cada dia mais. Você lembra lá de Ezequiel 47, o rio purificador? Nós devemos continuar entrando nesse rio da palavra e continuar mergulhando, indo cada dia mais fundo. Por quê? Porque não sei se você já teve a oportunidade de estar num rio, por exemplo, quando as águas estão nos seus joelhos ou nos seus pés, você corre de um lado para o outro e não tem nenhum impedimento. Quando a água começa a subir até a sua cintura, você já começa a ter um pouco mais de dificuldade, mas você ainda consegue vencer a correnteza, você consegue ir. Quando a água começa a chegar, por exemplo, na altura do seu pescoço, você vai ter muita dificuldade para ir contra a correnteza e certamente você não vai conseguir, é muito difícil. Mas se a água cobrir você, aí torna-se impossível ir contra a correnteza. O que isso quer dizer para nós? Nós temos que ir de uma forma tão profunda na palavra que nós seremos levados pela correnteza da palavra. É a palavra que vai nos levar e vai nos instruir acerca do que temos que fazer e o lugar que nós devemos ir. Então nós precisamos cada dia mais estar nos aprofundando na palavra. Vamos praticar. Você marca assim de cima para baixo, D, A, B, C. Número 2. Jesus compara seus seguidores a dois homens que decidiram construir suas respectivas casas. Um era sábio e o outro era sem juízo. Número 3. Chama a advertência àqueles que se contentam em serem apenas ouvintes da palavra de Deus e não praticantes. Número 4. Não basta dizermos coisas bonitas para Deus, nem estudarmos ou meditarmos em sua palavra, se não estivermos dispostos a colocarmos em prática o que sabemos. Nós devemos a cada dia mais estarmos firmes na palavra, estar cada dia mais firmado na rocha que é Jesus, continuar firme no propósito, buscando a cada dia mais nos aprofundar da palavra, porque certamente o Deus da palavra nos dará a palavra e essa palavra irá se cumprir em nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!